Olá, seja muito bem-vindo ao ensaio sobre a inconstância. Meu nome é Henrique Júnior e o assunto do vídeo é O Outro Pé da Sereia, escrito pelo Mia Couto. Como a gente já está acostumado, aqui vamos falar um pouquinho mais sobre o autor. Enfim, para começo de conversa, o Mia Couto é, antes de tudo, chocando 60% da população, um homem, este senhor aqui do lado de quase 60 anos, mas que está enxutinho. Enfim, ele é um biólogo e escritor moçambicano. Então a gente está falando de literatura africana da língua portuguesa, né? É um escritor muito bem conceituado e premiado, ele já escreveu diversos poemas, contos, crônicas, diversos romances, muitos prêmios, como eu acabei de dizer, mas ainda estamos na torcida para o Prêmio Nobel de Literatura, né? Estamos na torcida, Mia. E seu nome, na verdade, é Antônio Emílio. O Mia Couto é um pseudônimo, né? E segundo o Wikipédia, esse pseudônimo foi adotado devido à sua grande paixão pelos gatos, o que é um fato bem engraçado, né? Mia, miau, enfim. Gente, os bem-te-vis e os cachorros decidiram uma sincronia, uma orquestra de Viena aqui agora. Então, infelizmente, eu estou ficando desconcentrado, o barulho vai, vocês vão ouvir a orquestra. Me desculpem, mas enfim, o bem-te-vi ali, bendito. Para, bem-te-vi! Para! Enfim, vamos voltar, né? Lançado em 2006, um dos últimos livros escritos pelo autor, O Outro Pé da Sereia vai nos guiar em uma viagem extremamente onírica e poética sobre a aceitação, autoaceitação, uma noção de pertencimento a algum lugar, a um determinado grupo, com determinados ideais, ou até mesmo aceitação da morte, da vida. Esse livro aqui é muitas coisas que eu mesmo não compreendo, algumas que sim, outras não. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui pra frente. Aqui teremos histórias concomitantemente narradas, uma delas se passa em Moçambique, em 2002, e outras praticamente no Oceano Índico. Grande parte delas se passa no oceano, que é uma expedição, que saiu de Goa, na Índia, e foi até o continente africano, que ocorreu durante os anos de 1560 a 1561. Mas vamos começar pelo começo, né? O primeiro capítulo se chama Estrela Enterrada, e neles vamos conhecer um casal de camponeses, digamos, que se chama Muadia e Zero Madzero. Eles moram num local muito remoto e isolado, chamado de Antigamente, e logo nessa cena inicial, o Zero chega à casa todo esbaforido, desconcertado, muito agitado, dizendo para Muadia que ele acabou de enterrar uma estrela no quintal. Ele não sabe exatamente o que aconteceu, ele acredita que foi uma punição divina, mas ele acabou fazendo, sente suas mãos em fogo, como se tivesse um incêndio nelas, e chega a mulher para buscar ajuda, relatar o fato e ver o que eles fariam. E a mulher acabou concluindo que ali não era o melhor local para que essa estrela fosse enterrada, elas deveriam enterrá-lo num lugar sagrado, um rio propriamente dito, só que para terem permissão para irem a esse local sagrado, eles precisavam contatar um Lázaro vivo, olha só esse nome. Eles conseguem permissão e até chegam ao lugar sagrado, o rio no qual eles vão enterrar a estrela que acabou caindo, pelo menos o Zero acredita que é uma estrela, vocês vão ler e vão entender, mas algo inesperado acaba acontecendo, porque eles encontram a Virgem Coxa, né, nas margens do rio, junto com um baú. E o que acontece? Eles acabam retirando isso do local sagrado, acabam conspurcando o local, deixa de ser sagrado, e isso foi só problema. Fizeram definitivamente uma coisa que não deveriam ter feito. O motivo pelo qual o Zero justamente estava com incêndio nas mãos era por ter mexido em algo que ninguém poderia tocar, assim, na vida. Então eles pegam esses objetos, levam para o curandeiro Lázaro vivo, e as consequências disso são muito simples. O Zero Madzero está, a partir dali, amaldiçoado, e a Muadia tem que encontrar um lugar sagrado para levar essa imagem de Nossa Senhora o quanto antes. E esse local, no caso, é Vila Longe, o lugar no qual ela nasceu e tem receio de voltar, mas é para onde o Lázaro a manda, né, para achar um lugar seguro e sagrado para essa virgem. E aí que a nossa história começa, fica a parte mais intrincada, bem interessante, bem espiritual. E essa maldição que acometeu o Zero Madzero foi causada pelo dono dos pertences que eles encontraram lá na beira do rio, no caso a Nossa Senhora e o baú. Era tudo dono de um padre português, o missionário Silveira, que é a nossa conexão com a história de 1560. Essa expedição, então, vai se tratar realmente sobre a Nossa Senhora, que teve o seu pé decepado, e também sobre esse padre. Então, saindo de Goa, na Índia, esse padre, junto com o resto da tripulação,
vai ao continente africano a fim de moralizar a população africana e também converter ao catolicismo o imperador da época, né? É praticamente uma missão jesuítica. Nesses capítulos vamos ver realmente a origem da santa, o que aconteceu para que ela tivesse o pé decepado, as consequências disso, a relação com o padre Silveira e outros tripulantes, o resultado que essa missão então teve. Então esses capítulos, esse relato ficcional desse momento histórico, que é a colonização portuguesa dos ambientes, no caso aqui do continente africano, foi escrito e descrito assim tão belamente. Mia Couto fez um trabalho excepcional ao inserir esses personagens para contar essa história, a ambientação dele, tudo assim belamente descrito, lindo, lindo, lindo. Mia Couto é sensacional. E voltando aos capítulos que ocorrem em Moçambique, a Moadia realmente chega a Vila Longe, onde a maior parte da história se passa. Então a gente vai ter essa trama dela encontrar um local sagrado para colocar a Nossa Senhora, mas além disso, algo que está animando o pessoal da região, pois um casal de americanos está vindo para pesquisar, saber um pouco mais da história do continente africano. Na verdade, a mulher é brasileira, o cara é americano, enfim. Ele é um antropólogo, participa de uma ONG a favor da África, então eles acham que está lá para beneficiá-los. Enfim, eles vão acabar criando uma tramóia no grupo lá de moradores da região e a gente vai acompanhar toda essa história, além de todo esse misticismo da Nossa Senhora, Nisundi, Kianda. Vocês precisam ler para entender o que eu estou falando. Enfim, essa é a premissa básica da história. Eu não posso falar mais nada porque será spoiler, mas eu tenho algumas citações para fazer aqui, eu tenho alguns trechos para ler e fazer algumas considerações. E como eu já disse no início, a escrita do Mia Couto é extremamente onírica e poética, não tanto quanto a do Walter Hugo Mãe em A Desumanização, mas ainda assim é bem forte. Então, em várias passagens, ele vai discorrer sobre a vida, a morte, o tempo, a relação com as pessoas, pai e mãe, terra, pertencimento, tudo aquilo que eu já falei. E alguns exemplos disso a gente vai ver aqui, a começar pela página 41. Temos aqui: não há fundura para os mortos. Neste mundo todo só há um cemitério, disse, apontando o próprio peito. Página 65. A viagem não começa quando se percorrem distâncias, mas quando se atravessam as nossas fronteiras interiores. A viagem acontece quando acordamos fora do corpo, longe do último lugar onde podemos ter casa. Página 68. Quem se lembra tanto de tudo é porque não espera mais nada da vida. Quem parte treme, quem regressa teme. Tem-se medo de se ter sido vencido pelo tempo, medo de que a ausência tenha devorado as lembranças. A saudade é um morcego cego que falhou o fruto e mordeu a noite. E dentre algumas passagens relacionadas à abordagem espiritual dessa história, que é muito presente durante todo o livro, temos logo no início, porque no início de cada capítulo nós temos a citação de um determinado personagem, ou trecho de um livro, como por exemplo temos os Lusíadas de Camões. Enfim, no caso aqui temos de O Barbeiro de Vila Longe, que é um personagem excepcional, um dos meus preferidos, que é assim: em todo mundo é assim, morrem as pessoas, fica a história. Aqui é o inverso, morre apenas a história, os mortos não se vão. E é justamente assim, perfeito para resumir o livro. Aqui a gente não sabe se os personagens estão realmente vivos ou mortos. Eles, em diálogos com ele mesmo, eles acabam se questionando, logo aqui na primeira página. Meu marido, me confesse, você já morreu? Então é assim o livro inteiro. E a gente acaba percebendo que isso é um detalhe assim que não tem a menor importância. É completamente irrelevante saber se os personagens estão vivos ou mortos, porque é um livro extremamente espiritual e isso acaba ficando de lado. Na página 71, o padrasto da Moadia, que aqui se chama Jesuchino, ele vive constantemente trocando de nome, com a justificativa de que em trânsito nominal acabaria vivendo mais tempo. Ter um só nome, é isso que apressa a morte. Você, Moadia, deveria também mudar. E logo abaixo temos uma coisa assim que é bem forte, que é incrível. Deram-nos nome como modo de nos dizerem que não temos eternidade. Olha que coisa incrível. E agora talvez a passagem mais pesada, que constrói uma imagem na nossa mente assim bem forte, é a seguinte, encontramos na página 74. Moadia sabia do seu dever. Pegou na imagem e conduziu à chamada parede dos ausentes. No corredor exibiam-se as fotos dos familiares defuntos. No chão, um balde recolhia as lágrimas dos falecidos.
E na página 188 temos um assunto abordado aqui que é bem polêmico. A gente pode comparar esse assunto a diversos que são contemporâneos a nós, mas eu não vou ler, ou seja, você vai ter que ler o livro. Quando você ler, se lembre da página 188, lembre, reflita, venha conversar comigo nos comentários. Mas é isso, vou deixar vocês com gostinho de quero mais, mas enfim, vocês têm que ler isso aqui, definitivamente, ok? E é isso, minha gente, vídeo gigantesco, sempre tive muito receio em fazer a resenha disso aqui. Eu acho muito mais difícil falar dele do que de Faulkner, por exemplo, porque eu vou pegar emprestado algumas palavras da Clarice, porque aqui no início do livro, A Paixão Segundo GH, ela comenta assim: este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Enfim, eu considero mesmo com o Outro Pé da Sereia. Claro que eu não tenho alma formada, acredito que mesmo se eu tenha, eu não vou saber o que é exatamente uma alma formada. E é por isso que, enfim, essa aqui foi a segunda vez que eu li esse livro, e muitas coisas eu ainda não sou capaz de compreender, sobretudo a parte espiritual, que, enfim, o final desse livro eu sei exatamente o que acontece, mas ainda sinto que tem alguma coisa que eu não tô... Eu realmente não sou capaz de compreender. Então, alma formada, requerida para ler isso aqui. Mas, enfim, gente, então eu vejo que eu vou ler isso aqui ainda muito ao longo da minha vida. É um livro extremamente espiritual, com várias coisas que eu não consigo compreender sobre a vida, a morte. É um livro extremamente... não sei exatamente, é um livro que me deixa completamente perdido, mas que com certeza faz com que você pense muito, muito, muito mesmo sobre a vida. Então, uma coisa eu tenho certeza, esse aqui será um dos melhores livros que você lerá na sua vida. E não deixe de fazê-lo, ok? Porque Mia Couto, esse cara aqui, é simplesmente foda, ok? E, na verdade, eu estou preso nessa história. Li ano passado, reli agora, tenho medo de ir para outra história e acabar me decepcionando, porque, afinal, eu entrei em contato com isso aqui, né? E... ok, eu li um livro 2 vezes, mas Mia Couto já é um dos meus escritores favoritos. Não tô nem aí para as convenções, ok? Já é um dos meus favoritos. Minha gente, não deixem de ler isso aqui, pelo amor de Deus, ok? Maior dica, isso aqui estava junto com a Desumanização ano passado, das minhas melhores leituras. Eu não consegui exatamente escolher, mas agora eu tenho certeza que eu gosto mais do Outro Pé da Sereia, ok? Então não deixem de ler. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça do joinha. Se inscrevam caso tenha sido seu primeiro vídeo e eu vejo vocês numa próxima.